Olá, eu sou a professora Elizabeth Souza, tenho conversado com vocês sobre inclusão escolar. Nesta série, nós temos uma convidada muito especial, a psicóloga Lúcia Marins. Nós começamos conversando sobre deficiência intelectual. As diferenças de uma deficiência, de uma dificuldade de aprendizagem, para que a gente pudesse refletir um pouco mais a respeito disso. Muitas vezes a criança apresenta alguma dificuldade no desenvolvimento da sua aprendizagem e a primeira coisa que passa em nossa cabeça é: ele deve ter algum problema, ela deve ter algum problema. Mas nós nos esquecemos de tudo aquilo que é necessário para que a criança se desenvolva plenamente dentro de uma escola. O que vem antes da escolarização? O que é necessário antes de aprender a ler e de escrever? Quais são as condições, quais são as habilidades que são necessárias para que isso aconteça? E nós vimos também sobre prontidão, nós vimos sobre funções executivas e hoje eu trago a Lúcia para mostrar para vocês algumas sugestões de jogos, brincadeiras, atividades que podem ser desenvolvidas com a criança, com o nosso aluno, com o nosso filho, com o nosso paciente, de uma tal maneira que ele aprenda brincando, se divertindo. São várias sugestões, pegue seu material para anotar, para registrar, para deixar marcadinho, para que você, ao mesmo tempo que você vai vendo aquilo que a Lúcia apresenta, você também possa fazer relação com a sua realidade. Nossa, isso seria bom para o meu filho, mas já anota, né? Já deixa marcadinho aquilo que você pode fazer. As sugestões são simples, são possíveis, são para professores, pais, pessoas que queiram bem, que queiram que a criança se desenvolva. Né? Eu sempre digo que a gente precisa querer o bem. A partir desse momento que você quer o bem, você vai aprendendo. E hoje nós vamos aprender a brincar um pouquinho mais com a Lúcia. Com vocês, Lúcia Marins. As dicas para trabalhar com flexibilidade cognitiva ou flexibilidade mental com os seus alunos pode ser, por exemplo, na área da linguagem. Você, professor, dá uma resposta e os seus alunos vão ter que elaborar perguntas adequadas para aquela resposta que você deu. Uma outra forma também é de você dar um texto fragmentado por parágrafos. Vamos supor que você tenha um texto lá com 4 parágrafos. Aí você fragmenta, recorta e mistura e entrega para os alunos. Então eles vão ter que colocar numa sequência lógica. Na parte da matemática também, que você pode fazer é dar um resultado e pedir aos seus alunos que eles elaborem questões para isso. Por exemplo, João ficou com 40 figurinhas. Aí os seus alunos vão ter que elaborar quais são as questões prováveis para chegar àquele resultado. E uma outra também atividade é a análise combinatória, que você pode brincar também com a criança e ele pode trabalhar até no concreto. Então, se você faz a pergunta: titia tem 4 blusas e 3 saias, quantas combinações a titia pode fazer com essas roupas? Então a criança pode até fazer os desenhos das roupinhas e montar e ver quantas combinações. Então isso é flexibilidade mental. Uma outra atividade também que é muito utilizada é o labirinto. Então o labirinto é também interessante que a criança tente não sair com o lápis da folha, não encontrou o caminho, ele faz a curva e tenta encontrar o caminho da saída do labirinto. Então essas são algumas dicas para flexibilidade mental. Agora as atividades que podem ser trabalhadas para poder ajudar a desenvolver, e a estimular as habilidades de memória operacional, um deles é o tradicional jogo de memória. Então eu coloco as figuras para a criança, dou um tempinho para ela ver as posições, depois eu viro
e a criança tem que retirar a peça, mas não mude ela de lugar. Quando você mexe, você não vai estar trabalhando com a questão da memorização, porque ela está memorizando pelo espaço, né, pela ordem, pela posição que ele está aqui. Então a criança vai tirando, se ela achou o par, ela ainda continua jogando, que é o jogo tradicional. Uma outra brincadeira também que pode fazer, também vocês podem até colocar as mesmas pecinhas, deixar só, por exemplo, 3 animais, né? Que nós temos um gato, nós temos uma vaca e nós temos um cavalo. Você pode brincar com a criança, colocar o anteparo, retira uma figura sem ela ver, pergunta quem é que está faltando. Se ela acertar, você volta com a figura. Então essa é uma outra atividade também que você pode usando o mesmo material de memória. Também uma outra forma também você pode usar também figuras, né? Você pode colocar figuras na mesa. Aqui eu tenho suco, tenho cachorro, tenho um fogão, tenho uma bicicleta, tenho banana e tenho também aqui o tênis. Então as crianças vão olhar para as figuras, para essas figuras aqui. Depois elas vão virar, der um tempinho, vocês retiram todas as figuras, que podem ser figuras ou podem ser objetos, borracha, um apagador, pode colocar vários objetos, as crianças vão olhar. E depois você retira tudo, guarda. A criança vai ter que contar para você quais as figuras que estavam aqui ou quais objetos. Assim que ela for falando, você já vai colocando as figuras que estavam aqui. Aproveitando o mesmo material, você também pode... Lógico que você também vai aumentando para ficar mais difícil, né? O número de figuras. É a mesma coisa também quanto o jogo de memória, você vai aumentando o número de figuras. Então aqui também você pode usar os mesmos objetos ou usar as mesmas figuras, como tá aqui. A criança vai olhar, as crianças, vocês pedem para elas virarem, vira, você pode retirar um, muda tudo de lugar e pergunta quem é que está faltando. Ou uma outra opção também, se estão todos nessa posição aqui, você pode mudar 2 de posição e pergunta para a criança quais objetos que estão fora do lugar, que não estavam no inicial. Então essas são dicas também para memória operacional. Agora vamos conhecer algumas brincadeiras e alguns jogos para ajudar no desenvolvimento do controle inibitório. Lembra que é a capacidade que eu tenho de controlar o meu comportamento, um comportamento inadequado numa determinada situação, porque se eu não controlo, eu vou ser impulsivo e isso atrapalha o meu desenvolvimento. Nós podemos trabalhar o controle inibitório através de algumas brincadeiras que são muito famosas, né? O passanel, eu posso brincar de corda, porque eu tenho que esperar um momento para eu poder pular. Eu posso brincar de estátua, que é muito interessante, porque a estátua, você coloca a música, tá todo mundo dançando. Parou, todo mundo vira estátua. Então a criança é obrigada a inibir aquele comportamento, aquela vontade dela sair do lugar, dela se mexer, e ela precisa se controlar. Aí você aguarda alguns segundos, continua a música e ela vai dançando, e parou a música e ela congela novamente. Também é legal, além da estátua, do morto-vivo, porque ela também tem que inibir o comportamento dela. E o tempo todo ela tem que ficar atenta auditivamente, porque ela precisa ver o seu comando. E ela tem que lembrar também, aí também estamos trabalhando a memória operacional, porque eu tenho que lembrar. Quando a professora pede para eu, quando ela fala vivo, eu tenho que ficar em pé. Quando ela fala morto, eu tenho que agachar. Então eu estou trabalhando memória operacional, eu estou trabalhando também controle inibitório. Então essas brincadeiras dão para trabalhar bastante, estimular bastante essas habilidades, que são bem interessantes. Deixa eu ver se eu não esqueci nenhuma. Os jogos, o bombolê, a dança das cadeiras também é um bom jogo de controle inibitório. Então tem várias atividades que vocês podem brincar com as crianças, né? Bandeirinha, todos aqueles jogos antigos que
que trabalhavam muito, né, todas as habilidades que infelizmente a gente não consegue ver muito hoje em dia. E agora vamos aos jogos. Quais são os jogos que eu posso trabalhar? Eu posso trabalhar também com o tapa certo. O tapa certo ele vem 4 mãozinhas, aí eu tenho as cartas redondas que eu coloco na mesa e eu tenho as quadradas que fica na mão de uma pessoa. Então eu tenho que virar, eu tenho que encontrar onde está essa figura. Nesse momento a criança trabalhando atenção e está fazendo rastreamento visual. Ela percebeu igual, trabalhei minha percepção visual e a minha destreza. Peguei, então eu tenho que ser rápida para poder pegar. Quando cai, o outro tem direito também de pegar. Então eu tenho que ficar atento o tempo inteiro. Então, esse é o jogo do tapa certo. Existem vários outros jogos que nós podemos utilizar, que eu separei aqui para vocês conhecerem. Esse jogo também, que é a senha. Aqui nele nós colocamos uma senha. Depois eu levanto aqui e o meu oponente vai colocando aqui as cores que ele supõe que faça parte da minha senha que ele não pôde ver. Aí eu coloco. E essas outras aqui, eu vou vendo se ele acertou ou não, mas eu não falo as cores. Aí toda vez que eu coloco a pretinha, significa, por exemplo, que ele colocou uma cor no local certo. Por exemplo, aqui, olha, o vermelho está exatamente na direção. Só que ele não sabe. Ele só vai saber que ele acertou uma que está no lugar, mas ele não sabe qual cor. Vou dar uma branquinha porque ele acertou sua posição, no caso foi amarela. Então nessa jogada ele só acertou 2 cores, sendo que uma estava no lugar e a outra não. E assim ele tem 10 chances para tentar descobrir qual é a jogada correta, qual é a minha senha correta. Esse jogo é muito interessante porque eu preciso ficar o tempo inteiro atento, eu preciso sempre olhar aqui, né, o que eu acertei. E, por exemplo, se eu ganho todos aqui brancos, significa que nenhuma daquelas cores vai ser naquele lugar. Trabalha a minha atenção o tempo todo e também de quem está corrigindo. Se eu fiz a senha, eu tenho que ficar atento para ver se eu vou fazer a correção certa. Então esse jogo aqui é muito interessante. Fica um bom tempinho jogando porque ele requer muita atenção. Outro jogo também interessante, que também vai trabalhar o controle inibitório, é esse que chama a Hora do Rush. Ele vem com vários cartõezinhos. Eu brinco com eles, falo que é que nem fase de videogame, né? Começa com iniciante, depois intermediário, avançado e o expert. Aí vem vários carrinhos e a criança tem que montar, eu as deixo montar porque eu estou trabalhando também a atenção. Ela tem que colocar exatamente no mesmo local. E o meu objetivo é que o meu carrinho vermelho chegue aqui. E para isso eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pensar qual é a forma que eu vou fazer. E esses carrinhos só podem andar quem está na horizontal, só pode ficar na horizontal, quem está na vertical só pode ir para cima ou para baixo. Eles não podem ser retirados do lugar, só podem ser movimentados. Então isso requer que eu preste muita atenção, que eu perceba quais são os carrinhos corretos que eu tenho que movimentar para chegar no meu objetivo. Então também controle inibitório, porque se eu ficar só mexendo para lá e para cá, eu não estou planejando e não estou controlando meu comportamento. Eu vou levar muito mais tempo para resolver esse problema. Então também muito legal esse jogo aqui, e que são 40 cartas. Um outro jogo que é muito interessante, mas ele é antigo, mas é um jogo que eu já até conversei com a professora Elizabeth. Acho que é legal e que dá até para os professores confeccionar. Aqui é um tabuleiro todo colorido, ele sempre tem 4 cores que são idênticas. Aí eu tenho os pinos, são para 2 jogadores. Mas aí se conseguirem, né, fazer vários tabuleiros, você deixa a sala inteira jogando. E é muito legal porque é um jogo que chama Percepção, é um jogo muito antigo. Então, eu escolho mentalmente uma cor e meu oponente também. Vamos supor que mentalmente, eu quero conquistar todos os vermelhos. E eu tô jogando com o pino vermelho, tá?
ou quero roxo, por exemplo, tá? E meu oponente está com os outros pinos, com os pinos azuis. Então eu penso, eu vou querer o roxo, eu penso só. E aí eu vou fazendo a minha estratégia. Eu posso colocar próximo aqui do roxo, aí meu oponente, eu coloco um, aí ele coloca outro, em qualquer outra florzinha, que são flores. Aí eu coloco aqui, enfim, aí ele coloca a dele, eu vou colocando. Normalmente a minha estratégia já é colocar bem próximo, só que aí o meu paciente não sabe, não é? E aí o outro também vai colocando, cada um coloca um pino de cada vez, aí você começa a jogada. Qual é o objetivo? Que eu conquiste as 4 cores idênticas. Só que o que pode acontecer? Durante a jogada pode acontecer que o meu oponente, eu perceba, né? Eu acredito que ele percebeu que eu quero conquistar, por exemplo, as 4 cores roxas. Aí ele vai começar a me bloquear. Aí eu uso de flexibilidade mental. Então eu vou tentar resolver de uma outra forma. Então agora eu não vou querer mais roxo, eu acho que eu vou tentar pegar marrom. E esse jogo é muito interessante porque você vai podendo usar essa flexibilidade, você vai usar o seu controle inibitório e você tem que o tempo todo ficar focado. Você trabalha com a sua atenção sustentada o tempo inteiro aqui. E seletiva, também a minha atenção seletiva, porque eu selecionei um estímulo, que é uma cor, para eu poder conseguir chegar no meu objetivo final. Às vezes, quando você não se dá conta, você não está atento, o seu oponente ganha de você rapidinho, mas isso foi por falta de atenção. Gente, esse jogo aqui, olha, simples e extraordinário, trabalha demais a questão da percepção. Esse aqui que chama a Torre de Londres, tá? Vou colocar assim para vocês. A Torre de Londres. A Torre de Londres é uma versão mais simplificada da Torre de Hanoi. Ela vem com cartões e a criança tem que colocar nas posições do cartão. E isso ela tem um número de movimentação correta que ela precisa fazer. Mas eu vou apresentar a Torre de Hanoi, que é espetacular e é usada muito em avaliação neuropsicológica. Eu tenho aqui os discos, aqui tem 6 discos, mas existem Torre de Hanoi com maior número de discos. E para eu conseguir, meu objetivo eu preciso montar essa torre do maior para o menor aqui ou aqui. Eu só posso movimentar uma peça de cada vez, posso colocar aqui ou aqui, mas jamais uma peça maior pode ficar em cima de uma menor. Então o que eu faço? Normalmente eu começo com 3 discos. Com 3 discos, para eu ter a jogada perfeita, eu tenho que fazer em 7 movimentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jogada perfeita. Quem é muito desatento? Nossa, tia, olha, eu tava vindo aqui pra escola, aí eu vi um menino de bicicleta, não tá prestando atenção, não tá focado e não tá conseguindo planejar. Então, para eu trabalhar esse comportamento inadequado, eu preciso fazer com que estimular esse controle inibitório. Então eu tenho que chamar a atenção, vamos montar do maior para o menor, aí ele começa, jamais uma peça maior pode ficar em cima de uma menor. Aí ele vai raciocinando e vai montando. Então aqui eu estou trabalhando a atenção, a flexibilidade mental. Por que a flexibilidade mental? Porque às vezes a criança ela acaba fazendo a movimentação sempre da mesma forma, né? Estereotipando. Então ela sempre coloca no mesmo lugar. Então ela nunca vai conseguir, se ela continua nessa mesma linha de raciocínio, ela não vai conseguir ter o sucesso. Então ela tem que pensar, levar ela a pensar que se eu não conseguir por esse caminho, então eu tenho que fazer de outra forma. Quando a criança consegue montar, aí eu passo para a 4ª peça. Conseguiu com as 4,
Aí aqui eu preciso fazer 15 movimentos, aqui 31 movimentos e aqui 61 movimentos. Então é um jogo muito interessante, porque eu vou trabalhar a minha memória operacional. Por quê? Porque eu preciso lembrar da regra. Qual é a regra? Eu preciso montar do maior para o menor aqui ou aqui. Eu só posso movimentar uma peça de cada vez e jamais uma peça maior pode ficar em cima de uma menor. Então isso tem que ficar aqui e eu tenho que lembrar dessa informação e tenho que sustentá-la no meu cérebro enquanto eu vou jogando. Eu estou trabalhando com flexibilidade cognitiva. Por quê? Porque se eu sempre faço a mesma jogada e cometo o mesmo número de erros, significa que eu não estou fazendo uma mudança. Então eu preciso pensar numa outra forma, numa outra alternativa para conseguir o sucesso, que é fazer no menor número possível de jogadas ou no número correto de jogadas. E estou trabalhando meu controle inibitório. Por quê? Cada movimento precisa ser pensado. Então primeiro eu paro, eu penso e depois eu vou agir. Então essas são, lógico que tem várias dicas de jogos, de atividades, mas nós não temos tanto tempo para isso. Então ficam essas dicas, espero que vocês tenham gostado. Viram quantas possibilidades? Quanta coisa a gente pode realizar, a gente pode fazer. Talvez você esteja pensando, vou fazer isso em sala de aula, mas não dá para aplicar isso com todos os meus alunos. Existem várias estratégias que a gente pode utilizar. Eu em sala de aula sempre demonstrava cada jogo. Aquilo que a Lúcia fez para vocês, eu sempre fazia com meus alunos. Então apresentava o jogo, a seguir colocava uma dupla ou um grupo de 4 jogando, os outros assistiam e depois a gente ia multiplicando os grupos para que todos pudessem participar. É importante, né, a gente saber que esse brincar, esse jogar, ele tem fundamento. Quem assistiu o vídeo anterior sabe daquilo que a gente está falando. Cada brincadeira, cada jogo, ele vai ter uma função. Mas para a criança, a maior e principal atração para esse brincar é o brincar em si. É ter com quem brincar. Algumas vezes nós pensamos que simplesmente ao dar um brinquedo, dar um jogo, né, no sentido de presentear a pessoa, a criança, com esse jogo já vai ser suficiente. Não, eu preciso aproveitar esse momento, né? Separe momentos para o seu filho, para a sua filha, seus sobrinhos, para os seus alunos, né, na rotina que você estipulou. Seja agora nessa época de pandemia, ou na rotina quando voltarmos ao novo normal, que é assim que estão dizendo, né? Esses momentos são necessários. Brincar, jogar, estar com o outro é necessário para que as funções do nosso cérebro sejam executadas como elas devem ser, que o nosso cérebro possa funcionar como ele precisa funcionar. Eu sempre penso em escola como oportunidade, mas a dica que eu dou, curta esse momento, divirta-se junto com a criança, esteja naquela hora jogando mesmo, seja na sala de aula regular, seja na sala de recursos multifuncionais, seja no momento de recreio, seja em casa, na casa dos parentes, curta esse momento, ok? Semana que vem, no próximo vídeo, nós vamos fechar essa série falando um pouco mais sobre deficiência intelectual. Assista os vídeos anteriores, acesse o nosso canal, se inscreva se você ainda não se inscreveu e compartilhe para que a informação chegue a mais pessoas. Eu tenho falado ultimamente por onde eu passo, que o conhecimento evita o sofrimento. Então, ajude-nos a espalhar o conhecimento. São pequenas doses, como eu já disse, mas eu acho que eles vão fazer a diferença na vida de muita gente. Um beijo, tudo de bom. Fique com Deus. Olá, eu voltei, porque eu cometi um erro.
quando eu disse para vocês que com 6 discos são 61 movimentos. Não, são 63 movimentos. Então vamos lá recordar. Com 3 discos são 7 movimentos. Com 4 disco são 15 movimentos. Depois com o 5º serão 31 movimentos. E com o 6º disco, 63 movimentos.